Ó meu Salvador, nós entramos na Tua presença. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Eu sou sempre muito grata ao Senhor. Saímos para recolher o maná nesta quarta-feira. Sabemos que precisamos alimentar o nosso espírito e estamos aqui. Viemos alimentar o nosso espírito, até porque somos espírito. E temos uma alma que pensa e um corpo, moramos, habitamos, vivemos em um corpo. Nós sabemos que nós temos o fôlego de vida e esse fôlego foi dado e é mantido pelo Senhor. Ó Deus, eu oro nesse momento para que todos realmente reconheçam o quanto o Senhor é bom e que todos nós fomos feitos para dar ao Senhor louvor, para engrandecer o Teu nome. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para Te honrar, para Te glorificar, para dar ao Senhor honra, para dar ao Senhor louvor. Eu Te glorifico por tudo. Obrigada por essa oportunidade, pela vida, pela salvação, pelo chamado. Obrigada, meu Deus, por essa reunião. Peço que derrame da Tua unção, do Teu poder. Nós precisamos do Senhor aqui. Eu não sei quais são as necessidades de cada um, mas sei que o Senhor conhece todas. Sei que pode suprir todas. Sei que pode mudar todas as coisas. Eu sei que é um Deus bom e que cuida dos seus. Então, fala aos nossos corações, se manifesta com grande poder. Eu peço unção e poder, repreendo todas as obras do mal, todas as setas demoníacas, tudo que foi preparado e armado para atrapalhar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus, para roubar mentes, dispersar mentes. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre a igreja, o Teu sangue tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todas as pessoas que nos acompanham. O Teu sangue tem poder sobre todos nós. Visita cada templo, cada líder, cada vida, cada pessoa que nos acompanha. Eu peço que a palavra seja pregada com responsabilidade em todos os lugares. Eu peço que as pessoas sejam atingidas e abençoadas, que elas sejam renovadas, que elas tenham as respostas que elas precisam. Eu peço que o Senhor se manifeste. Então eu repreendo todas as forças malignas, setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que queira roubar reunião ou vidas, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a nossa reunião, sobre o nosso trabalho. O Teu sangue tem poder sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, que seja feito para a honra e a glória do Teu nome, que o Senhor se faça presente, porque se não estiver aqui não tem sentido nada. Eu sou grata pela vida, eu Te amo, obrigada por tudo. Eu preciso de unção, porque a diferença de uma mensagem, de um palestrante para alguém que está sendo dirigido pelo Senhor, é a unção. É a unção. Então eu não vim aqui para palestrar, discursar, e também não estou nem um pouco interessada em argumentos humanos e nada que venha da minha cabeça, porque nem para mim é bom, quanto mais para alguém. Eu quero algo que vem do Senhor. Como eu não quero nada da cabeça de alguém, eu também não quero dar nada da minha cabeça. Eu quero que venha do Senhor, porque eu preciso para a minha vida do Senhor, e eu sei que cada um precisa de direções vindas do Senhor, não de homens, então de pessoas. Então eu oro sempre pedindo a Tua misericórdia. Misericórdia, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do ministério, tem misericórdia de cada vida. Os dias são maus, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, e eu quero que o Senhor me ajude a cumprir com a missão, com propósito, e realizar o trabalho que deseja, para que possamos ter uma recompensa gloriosa no céu, porque a nossa verdadeira recompensa nós vamos receber na glória,
quando chegarmos. E nós temos essa esperança, que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer, e nós queremos realmente, Senhor, experimentar essa glória. Estamos prontos, estamos aguardando. Ora vem, Senhor Jesus. Então, seja lá o que for que o Senhor tem para nós, para que possamos evoluir ainda mais nesse relacionamento, nos ajuda para que possamos sair daqui muito mais crescidos, prudentes, muito mais atentos, vigilantes e prontos para tomarmos decisões se necessário for. Te amamos muito, seja conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para 2 Reis 18. Vamos ler 7 versículos aqui. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época, mais de 700 anos, desde que ela foi levantada, os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã, que quer dizer um pedaço de bronze. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele, e por aí vai. Imagina um rei que, quando assumiu, pegou uma bagunça. Tudo estava uma bagunça. E quem contribuiu para aquilo estar daquele jeito? O pai dele. Mas, na verdade, quando você lê, parece que havia uma competição de qual rei era pior e fazia coisas piores. Era só, o que nós encontramos é uma piora, não uma melhora. Era um que levantava e fazia o que o Senhor reprova, outro que levantava. Então, estamos falando de lideranças. Lideranças perdidas, que não ouviam a Deus, que não tinham temor nenhum. Exemplo, Ezequias não tinha nenhum. Quem é que o salvou? A mãe. Abia, o que o pai não fez, a mãe fez. O orientou para que servisse ao Senhor. Igual o pai dele não. Acais, se você buscar sobre a história de Acais, Acais fez o que o Senhor reprova.
não foi uma boa liderança, não temeu a Deus, não realizou um bom trabalho. Então, quando ele assumiu, ele pegou, até porque o pai dele havia fechado as portas do templo, não tinha adoração mais ao Senhor, o templo estava abandonado, deixado. E altares, idolatria para todo lado. Mas ele veio com uma determinação. Eu vou fazer um limpa em Israel. Eu vou fazer um limpa. E ele fez. A história de Ezequias é lindíssima, porque ele enfrentou muita coisa, os desafios foram muito grandes, mas ele não se intimidou. E ele foi derrubando os altares. Mas o meu ponto aqui, onde eu vou me concentrar, é que Neustã, a deusa Neustã, que traduzido é um pedaço de metal, era aquela serpente que antes, porque já tinha mais de 700 anos, tinha sido levantada para um propósito. O povo havia murmurou, serpentes e escorpiões e tudo que era terrível, peçonhento, todas essas coisas estavam lá no deserto. Só que havia um cerco de proteção. E aqueles animais perigosos não tinham poder de entrar no acampamento. Mas quando o povo murmurou, aquilo ofendeu muito a Deus, porque eles chegaram a falar mal da comida, chamaram o milagre de comida miserável. O que é que então Deus fez? Deus tirou aquela proteção e permitiu que serpentes venenosas entrassem no acampamento. E gente começou a morrer. Aí, depois que muitas pessoas morreram, foram a Moisés pedir socorro. Na verdade, esperaram um número muito grande perecer para depois irem buscar socorro. Que é uma coisa que acontece com o ser humano. Ele espera a coisa agravar para depois ir buscar uma saída. Moisés recorreu a Deus. E Deus mandou que ele levantasse aquela serpente de metal no deserto, que tinha duas funções. Primeiro, a de cura naquele momento, mas a cura não vinha pela serpente. Vinha pelo ato de fé, de obedecer a Deus naquilo que ele havia mandado. Levanta a serpente e manda que o povo olhe para ela quando for picado. Quando alguém for picado, vá e olhe para ela. O que Deus estava mandando? Qual era a lição que o Senhor estava dando apenas no olhar? Você olha, estava dizendo, não é pelo seu mérito, é pela fé. E ela apontava para o Senhor, que Ele mesmo falou sobre esse acontecimento para Nicodemos. Quem lembra disso? Na conversa com Nicodemos. Que é necessário que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, ela apontava para o Senhor. Que, mais tarde, através do sacrifício da cruz, a lição é essa. Você não tem mérito nenhum. O mérito, quem tem é o Senhor. Você olha para Jesus, olha para a cruz, e você é perdoado, você é salvo, você é abençoado. Então, não é pelo meu mérito, porque eu sou boa, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou incrível, porque eu não erro nunca, mas porque Jesus é perfeito e pelo sacrifício dele. Então, eu creio nele, eu olho para ele e a minha vida é abençoada. Amém? E a minha vida é abençoada. Então, a serpente, ela tinha essa função.
E a mensagem era essa. O povo que estava acostumado sempre a fazer algo, agora você olha para ela. Você crê no que Deus falou. O que Deus disse? Quando alguém for picado, olhe para ela e vai viver. Então, isso era um ato de fé. Era crer. Eu creio. Eles tinham que crer. Então, ela foi levantada para um propósito específico, para aquele momento. Nunca foi levantada para ser adorada, mas com a função de cura e para apontar para o Senhor. Ela apontava para o Senhor. Que mais tarde o Senhor falou sobre ela. O que acontece com o ser humano? Naquele momento, aquilo foi uma bênção. Foi uma bênção que Deus deu a eles. Mas o ser humano tende a pegar os triunfos do passado e viver apenas daquilo e não evoluir em nada no presente. E um grande número de pessoas usam os triunfos do passado, as vitórias que tiveram lá no passado. E hoje, no presente, tem sido a derrota. O que foi um triunfo lá no passado é a derrota do presente. O que foi uma grande bênção lá atrás é uma grande maldição agora. Aquela serpente, naquele momento, por ordem de Deus, foi uma bênção na vida deles. Mas foi para um momento que trouxe bênção, mas não a serpente. O ato de fé em fazer o que Deus mandou que fosse feito. Eles foram curados. As pessoas pararam de morrer. Porque creram naquela obra, naquela direção que Deus havia dado, por intermédio de Moisés. Eles creram. E quando você crê na palavra de Deus, você está crendo no que Deus falou, e você faz o que Ele mandou você fazer, vai dar certo. Mas aquilo era para aquele momento. O que eles fizeram? Já tinha se passado mais 700 anos. Eles agora tinham mantido, transformado, dado um nome a ela de Neustã. Deusa Neustã. E eles adoravam Neustã. Eles ofereciam sacrifício a Neustã. Algo que um dia foi bênção, foi um triunfo, lá no passado, agora no presente a desgraça. E assim tem sido a vida de muitos cristãos. Aquilo que um dia foi glória na vida dele, agora é uma praga. Foi um triunfo, agora é uma desgraça. Foi uma grande bênção, agora é uma grande maldição. Por quê? Porque o propósito foi mudado. Porque aquilo já não tem mais propósito. O propósito, não tem mais o propósito determinado por Deus. Não funciona mais como foi ordenado por Deus, até porque foi algo para um momento. Mas quando você não tem visão de Deus, o que acontece? Você pega aquilo que foi uma bênção na sua vida, e agora começa a fazer mau uso daquilo. E vai levando, e vai carregando com você, com mau uso, fazendo mau uso, e transformando algo que um dia foi bênção, agora num problema, que pode te derrotar, e vinha derrotando Israel já por muitos e muitos anos. Então Israel tinha essa tendência, mas era só Israel? Não. Nós vemos hoje, em toda parte,
um grande número de cristãos idólatras, um grande número de cristãos que não priorizam a Deus, um grande número de pessoas que já pegaram aquilo que um dia foi bênção, e agora, como usam para um propósito diferente que foi determinado quando aquilo entrou na vida deles. Quer dizer, agora, ao invés de eu adorar a Deus, eu adoro a serpente. E eu transformo ela numa deusa na minha vida. Algo que veio com um propósito divino para me abençoar. Agora, como não tem mais propósito divino nenhum, está me destruindo. Assim eu tenho visto a vida de muita gente. Ele um dia orou a Deus pedindo uma bênção. Deus deu a bênção. Agora aquela bênção se torna um Deus. Agora, o meu olhar não está mais para Deus, mas está para aquilo que Deus me deu. E que muitas vezes foi colocado na minha vida com propósito específico para um determinado momento, para um tempo, e depois eu tenho que seguir, porque aquilo já é passado, mas a serpente bronze não ficou no passado. Eles carregaram a serpente com eles por anos, sem propósito divino nenhum. Mas agora, o propósito tinha mudado e tinha sido a base da visão humana. Eles começaram a fazer mau uso de algo que foi dado por Deus para abençoá-los. Nós vimos, aqui em Juízes 8, 27, diz assim: Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Nós sabemos da história de Gideão, mas vamos puxar um pouquinho. Israel entrou numa crise terrível, passou a ser dominada e escravizada pelos midianitas, já estava sofrendo com essa escravidão, essa perseguição por 7 anos, empobreceu demais. E qual era o problema de Israel? Aqui nos dias de Gideão, espiritual. Por quê? Porque havia um pó sagrado a Baal, um altar a Baal e um pó sagrado a Zerá. O povo estava adorando a Baal, adorando a Zerá. Quando o povo passou a adorar outros deuses, a miséria chegou, a perseguição chegou, o inimigo passou a triunfar, a prevalecer. Como é que o Ezequias pegou Israel? Uma Israel derrotada naquele momento. Porque a idolatria, e a Bíblia fala que iniquidade, arrogância, avareza são como pecado de idolatria. Como também rebelião como pecado de feitiçaria. E quando o povo passava a adorar outros deuses, estava se rebelando contra Deus. Estava agindo com arrogância, entrava em iniquidade. A condição que estava Israel era muito ruim. Por quê? Porque a condição espiritual era decadente. Quando a sua vida espiritual está decadente, toda a sua vida vai estar decadente. Ir para uma igreja, ter uma Bíblia, adesivar o carro, fazer caras e bocas, fazer movimentos vários,
não faz você. Você pode até dizer, não, eu sou um cristão. É um cristão. Mas isso não significa que você está ouvindo realmente a Deus e agradando a Deus. Porque algumas pessoas, o coração delas não pertence a Deus. Pertence a muitas coisas. Pertence à igreja, pertence aos amigos, pertence ao dinheiro, pertence às bênçãos. Não pertence a Deus. Todos nós temos falhas. Mas o meu coração precisa pertencer a Deus. Deus precisa encontrar sinceridade no meu coração. É isso que determina as coisas. E algumas pessoas, elas não são sinceras com Deus. Elas não têm um coração sincero com Deus. Não há verdade no íntimo. Deus não é a prioridade da vida delas. Muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus e elas não têm dado prioridade a Deus, mas a todas as coisas que Deus colocou no caminho delas. O que começa a acontecer? A derrota espiritual. Quando a sua vida começa espiritualmente a fracassar, seu casamento vai fracassar, sua vida financeira vai começar a fracassar, sua vida familiar vai fracassar, talvez sua saúde vai fracassar, muitas áreas vão fracassar, porque você está confiando em alguma coisa que não é Deus. Então, Israel passou a confiar em outros deuses. Parou de confiar no Deus vivo. Começou a confiar em Baal, em Azerá, lá atrás, sempre em algum Deus. Aqui com Ezequias, até na serpente, que agora deram um nome, Neustã. Algo que foi colocado pelo próprio Deus para abençoar, eles tinham a capacidade de transformar num problema na vida deles. Você já viu pessoas que recebem uma bênção de Deus e agora transformam a bênção numa maldição? Algumas pessoas não têm temor nenhum. Elas não veem o que elas estão fazendo. Elas esquecem que tudo que ocupar o lugar de Deus vai se tornar um problema. Você vai ter um problema. Deus dá uma bênção para a pessoa e ela vai lá e coloca aquilo no lugar de Deus. Agora ela não tem tempo para Deus, porque agora ela tem um casamento. Aí vamos para a parábola do banquete. Eu não posso ir ao banquete porque eu me casei. Eu não posso porque agora eu tenho uma propriedade. Eu não posso porque agora eu tenho um emprego. Eu não posso porque agora eu tenho uma empresa. Eu não posso porque agora eu tenho um bebê. Quantas pessoas que depois que tiveram um bebê, uma bênção que Deus deu, nunca mais priorizaram a Deus? Depois que elas passaram a ganhar dinheiro, o dinheiro foi a desgraça da vida delas. Depois que elas começaram a ter com abundância, foi uma maldição, porque afastou elas de Deus. Israel fracassou quando estava triunfando. Era sempre assim. Foi nos momentos de triunfo que Israel fracassou. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Gideão foi levantado por Deus para liderar Israel naquela libertação e viveu uma glória com 300 homens, venceu os midianitas, foi a maior vitória. E aí o povo veio e disse, nos lidere. Ele não quis aquela responsabilidade. Deus tinha um propósito com ele, tanto que você vê, apesar de ter realizado aquele grande feito, tudo que ele produziu depois não permaneceu. Por que não permaneceu? Porque ele não quis fazer aquilo que Deus tinha com ele.
Sabe aquele negócio de eu não quero essa responsabilidade? Aí ele disse, não, eu não vou liderar vocês, nem meus filhos nem meu filho vai liderar você, o Senhor vai liderar vocês. E aí foi lá e fez um manto sacerdotal. E na verdade, tem toda uma explicação nisso. O manto sacerdotal, ele tinha como se fosse 12 pedras aqui. Eu nunca vi um. Eu vou falar o que eu leio na Bíblia e o que algumas pessoas, alguns guias e rabinos explicam. Então, havia aquele manto sacerdotal e ali 12 pedras. E aí, quando eles iam pedir uma direção, veja bem, eu vou dizer algo que eu recebi de informação, eu acredito, eu não vi, eu não tenho como provar nada disso, mas cada uma daquelas pedras tinham letras ali, e então dizem que elas brilhavam, e então eles iam tendo as respostas. Brilhava essa, uniam as letras e tinham a direção do que eles deveriam fazer. Ele colocou lá o manto sacerdotal, para que o povo fosse consultar o Senhor, ser liderado pelo Senhor através do manto sacerdotal. O que é que o povo fez? Transformou o manto sacerdotal num objeto de adoração, e começou a se prostituir espiritualmente, porque agora não buscavam mais a Deus, mas o manto sacerdotal se tornou algo sagrado, se tornou mais importante que Deus. A intenção do Gideão foi boa, apesar dele estar fugindo da responsabilidade, a intenção dele foi boa. Mas ele deveria ter pensado que aquele povo tinha uma tendência à idolatria e que eles poderiam transformar aquilo em algo até pior do que ele já tinha derrubado, que foi o altar a Baal, que adorava Baal, e o pó sagrado a Zerá. Ele já tinha derrubado a idolatria. Deus mandou ele fazer aquilo, pois ele foi lá e levantou algo com uma intenção boa, mas que se transformou numa grande maldição, porque agora o povo a transformou num objeto de adoração e começou a prostituir-se, quer dizer, prostituir-se espiritualmente mesmo. A Bíblia chama de prostituição espiritual. É uma prostituição quando você tem uma aliança com Deus, mas agora você coloca outras coisas no lugar de Deus. E aquilo foi a derrota de Israel, e uma armadilha, a Bíblia diz, para Gideão e a sua família, porque aquilo só serviu para a derrota, porque quando Gideão morreu, o povo se virou contra a família de Gideão, e enfim, todos os filhos foram mortos, foi uma bagunça, virou uma bagunça, e voltou tudo ao ponto de partida. Tudo que ele fez depois daquilo, não virou nada, porque quando você sai do propósito, tudo que você fizer depois não vai virar nada, não vai te levar a lugar nenhum. Quando você sai do propósito, tudo que você fizer depois não vai te levar a lugar nenhum. Você vai nadar, vai morrer na praia. Vai fazer, e vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: o que eu fiz até agora? O que eu construí? O que eu tenho? Onde eu cheguei? Eu agradeço a Deus pelo entendimento que eu tive há muitos anos. Porque a começar pelo ministério, era uma coisa que eu não queria. Tanto que eu tive que me encontrar numa situação muito difícil, foi no hospital com o Murilo com o braço arrancado, para tomar uma decisão. Porque eu tinha outros planos.
Mas o plano é do homem e a resposta é de Deus. E quando você se coloca à disposição de Deus, você vê aquelas pessoas que viveram para elas, do jeito delas, da maneira delas, fizeram as escolhas ao modo delas, não buscaram a direção de Deus, e você olha aquelas que não se renderam à carne, mas se renderam a Deus, fizeram as coisas do jeito de Deus, pagaram o preço em Deus, resistiram em Deus. Aí você compara as duas vidas. Uma construiu uma vida sólida, bem estabelecida e abençoada. Você olha para aquele que viveu ao seu modo, pela sua própria cabeça. Eu vou fazer do meu jeito. Você olha para a vida daquela pessoa, o que ela tem, o que ela construiu, onde ela chegou, o que ela tem de estabelecido. Será que ela construiu a casa na rocha? Normalmente não. Foi o que aconteceu com o Gideão. O que ele fez depois não prevaleceu, virou uma bagunça a vida dele. E Israel voltou o quê? Ao mesmo ponto de partida, a idolatria. A idolatria. Aquilo que foi colocado para ser uma bênção, se tornou uma desgraça. Uma desgraça. Porque o povo tinha uma tendência de colocar sempre aquilo que Deus colocou para ser bênção na prioridade da vida. E toda vez que você pega aquilo que Deus colocou na sua vida como uma bênção e transforma na prioridade da sua vida, logo você terá problemas. Logo você terá problemas. A serpente de bronze foi levantada com um propósito para um tempo. Depois, eles mudaram o propósito. Ela nem tinha mais propósito. E eles agora passaram a usá-la com um propósito totalmente maldito, que só trouxe desgraça para a vida deles. A mesma coisa que trouxe cura, trouxe morte. Você está ouvindo? A mesma coisa que trouxe cura, que veio como bênção, depois trouxe destruição. O manto sacerdotal, que foi colocado com a visão do Gideão, que seria uma bênção para dirigi-los. Logo, eles transformaram aquilo em algo que passou a corrompê-los. Eles se corromperam com algo que foi colocado com a intenção de ser bênção, se tornou um objeto de corrupção e eles foram corrompidos espiritualmente. E isso nós vemos acontecer o tempo todo. Agora vamos para Jeremias 7, primeiro 3 a 4, depois 9 a 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem, diga, não confiem, nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, vou ler o resto. O que aconteceu com Israel? Você vê profetas e profetas alertando. Você vê Isaías alertando. Qual foi o último profeta que o Senhor mandou para alertar Israel? Jeremias. Mas Israel tinha essa mentalidade que não é diferente dos dias de hoje. Eles se distanciaram de Deus terrivelmente, mas eles confiavam naquilo que algumas pessoas sem direção nenhuma, inclusive tendenciosas, falavam, sem nenhum temor, que eles estavam altamente seguros, que Jerusalém jamais seria destruída, como os outros profetas haviam dito, e como também Jeremias vinha alertando, porque o templo do Senhor, o templo que Salomão havia construído, maravilhoso, glorioso, a habitação do Senhor, estava em Jerusalém.
Então eles colocaram a confiança deles, não em Deus, mas no templo. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque Deus não vai nunca destruir com Jerusalém por causa do templo. Ele não vai fazer isso com Jerusalém, coisa nenhuma. Porque acha que ele vai permitir que Jerusalém seja destruído, e o templo, é o templo dele, ele não vai deixar o templo ser destruído. Mas as pessoas esquecem que tudo para Deus é pequeno. Deus dá importância para o quê? Para a sua alma. E se for preciso destruir Jerusalém, destruir o templo para você se voltar para ele, ele faz. Como ele fez, e eu vou ler aqui para você, que ele mesmo lembra, como ele fez em Siló. O Eli tinha filhos corruptos, ele era um omisso, Deus já havia alertado, e corrupção para todo lado, corrupção, estava tudo uma bagunça, e Deus já havia avisado. Mas o povo não mudava, porque o povo confiava na arca que estava em Siló. Não vai acontecer nada, porque a arca, que é a presença de Deus, é aquilo que representa a Deus, está em Siló. O que aconteceu? Chegou o tempo, após Deus avisar tanto, que os filisteus, Deus permitiu que os filisteus fossem lá, levassem a arca. Foi quando os filhos de Eli foram mortos, Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. A nora entrou em trabalho de parto e disse: a glória de Israel se foi. E não demorou, os filisteus destruíram com Siló. Então precisou acontecer algo terrível para que o povo tirasse o olhar do lugar errado e colocasse em Deus. Porque muitas vezes o que você vê é a pessoa segura, confiando na coisa errada. Ela não está confiando em Deus. Ela coloca a confiança dela num outro lugar. Israel parou de colocar a confiança em Deus e começou a colocar na estátua, na serpente de bronze, que deram um nome de Neustã. Nos dias de Gideão, tiraram a confiança, o olhar de Deus, e depositaram totalmente no manto sacerdotal. Nos dias de Jeremias, após tanto aviso, aliás, vamos voltar, nos dias de Eli, após Deus avisar tanto, mas eles, não, podemos viver a nossa vida do jeito que nós queremos viver, porque Deus não vai fazer nada, porque a arca está aqui. Então a segurança deles era a arca, Deus tirou a arca. Mas na cabeça deles, Deus nunca ia permitir que alguém tocasse na arca, pois Deus deixou os filisteus levarem a arca. Para mostrar para eles, eu não dependo de nada, minha gente. E agora? O que vai ser de vocês? Agora eles entraram em pânico, como a glória de Israel se foi. Porque a arca representava Deus. Mas cadê a confiança em Deus? Eles não faziam as coisas certas exatamente por isso, porque eles confiavam que porque a arca estava lá, Deus não ia fazer nada, Deus não ia tratar com mais dureza. Quem está entendendo a mensagem? Aqui a mesma coisa. Olha aqui, ó, no 9. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Roubar. Quando você faz um negócio ilícito, você está mentindo. Ganho ilícito.
seu olhar está no dinheiro, não importa de que maneira esse dinheiro vai vir, eu preciso do dinheiro. Isso vai ser cobrado de você. Eu só penso no dinheiro. Dinheiro não é tudo, bicho, eu tenho conta para pagar. Você precisa da bênção de Deus. Com a bênção de Deus, você não vai ter só dinheiro para pagar conta. Você vai ter mais do que o suficiente. Você vai ter com abundância. Mas fazendo tudo errado, sempre na ilegalidade, sempre na mentira, no engano, você sempre vai estar no desespero. Porque a pessoa nunca para botar a casa em ordem e confiar em Deus. Eu vou usar a minha fé, vou confiar em Deus. Odiar, matar. Aquele que odeia é um homicida. Então, quando você odeia, está cheio de rancor, de sentimentos miseráveis, de cara virada com um e com outro, guardando todo tipo de sentimento, é a mesma coisa. Adultério, cometer adultério. Aqui nós podemos colocar muita coisa, todo tipo de imoralidade. Jurar falsamente tem a ver com mentira. Queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. Isso significa colocar muitas outras coisas na frente de Deus. Às vezes o descanso na frente de Deus, o lazer na frente de Deus, até o próprio relacionamento na frente de Deus, o trabalho na frente de Deus, e por aí vai. Quando Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa, o que ela colocar como prioridade vai se tornar um Deus, vai se tornar um ídolo, e isso vai ser uma derrota para a sua vida. Aí então você vive desse jeito, depois vem e permanece perante mim neste tempo, que leva o meu nome e diz, estamos seguros. Era o que eles viviam desse jeito. Mas aí eles iam para o templo e diziam, não, está tudo bem, nossa vida está toda errada, mas estamos seguros. Por causa do templo, eu estou seguro. Porque Deus não vai destruir Jerusalém por causa do templo. Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, que Deus não vai fazer nada por causa do templo. Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. O Senhor estava dizendo do templo literalmente, mas muitas vezes também nós trazemos para o templo espiritual. E o que ele disse aqui? Com essas práticas repugnantes. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, ele disse. Declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Vai lá para Siló, ele estava dizendo. O povo confiou que a arca estava lá e nada ia acontecer. Lá foi minha primeira habitação. Mas olha lá o que aconteceu. Eu permiti que os filisteus levassem a arca. E a glória de Israel foi tirada. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo, que leva o meu nome, no qual vocês confiam. Quer dizer, vocês não confiam em mim, vocês confiam no templo. O lugar de adoração que dei a vocês, e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Eu vou fazer o mesmo. O mesmo que eu fiz a Siló. Mas eles não levavam aquilo a sério. O último que alertou foi Jeremias. E aí?
Ninguém deu ouvidos. Deus mandou Nabucodonosor, que ele chama de meu servo. E Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Acabou com Jerusalém. Acabou com o templo. Levou tudo que era sagrado do templo. E levou o povo para o exílio. Deixou lá só os mais pobres. Num lugar devastado e destruído. E agora a profecia era 70 anos de exílio. Serão 70 anos de exílio. É aquela história. Deus nos avisa para impedir que você entre naquele problema. Mas quando você entra no problema, aí tem um tempo para você sair. E para você sair, você realmente precisa ouvir verdadeiramente a Deus e dar a Ele. Porque alguns não dão. Não dão a Deus. Estão vivendo a vida, alguns até como se falam que creem em Deus. Mas as escolhas, o estilo de vida, não representa bem a Deus. Não representa. E Deus sempre, nessas duas situações especificamente, mas principalmente quando o templo foi destruído, foi um maior baque para aquele povo. Porque eles tinham, dentro deles, apesar de Deus já ter avisado diversas vezes, uma confiança que Deus não ia fazer nada por causa do templo. Então, eles não confiavam em Deus. Eles confiavam no templo. Eles não acreditavam mesmo. Eles não acreditavam. Não entrava na cabeça deles que Deus não está preso a nada. Se for necessário destruir com Jerusalém, com o templo maravilhoso que Salomão levantou, vai destruir. Se esse é o único meio de você olhar para ele e ser salvo, tudo bem. Se é preciso que os filisteus levem a arca para você se voltar para ele, tudo bem. Se é preciso que Jerusalém seja toda queimada e destruída, e o templo todo destruído, e as nações todas vejam isso, tudo bem. Israel até então nunca esteve sob o poder de nações gentílicas. Israel, apesar de ter momentos em que estava vivendo situações muito difíceis, Israel era uma referência para o mundo como uma nação que tinha um Deus muito forte, e as nações tinham medo de Israel. Então Israel nunca imaginou realmente que Deus ia permitir que o rei da Babilônia, nem pensaram no rei da Babilônia, e que Deus chama de meu servo. Quer dizer, ele vai fazer o que eu quero que seja feito. Eu vou usar uma nação gentílica para tratar com aqueles que eu levantei para ser o povo que ia me dar louvor e me adorar, mas eles não me adoram. E Deus colocou Israel no exílio, Jerusalém devastada, o templo devastado, tudo destruído, foram levados cativos para olharem para Deus. Agora acabou, o templo era o porto seguro, não é mais. Agora eles tinham que fazer de Deus o porto seguro. Como nos dias em Siló, a arca era o porto seguro. Agora não tem arca, então agora vão ter que olhar para Deus. Os inimigos, os filisteus, levaram a arca. E daí em diante,
Israel passou a estar sobre o jugo de nações gentílicas. Porque passou pela Babilônia, pelos medos, persas, e foi indo. Então, debaixo de um jugo terrível, e destruição, e vergonha. Por quê? Porque Deus falou. E Deus teve que arrancar aquilo que era a segurança deles. E é triste ver isso, que algumas pessoas, às vezes, elas fazem a mesma coisa, elas trabalham para que Deus arranque aquilo que elas estão colocando a confiança naquilo. Às vezes tem 1000 problemas, mas eu ainda tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Então, a minha confiança está no dinheiro. Eu estou com 1000 problemas, mas eu tenho dinheiro. Eu estou com 1000 problemas, mas eu tenho saúde. Eu estou com isso, aquilo, mas eu confio nisso aqui. Nisso aqui eu vou colocando a minha confiança aqui, sendo que eu tenho que colocar a minha confiança em Deus. Quem vai me guardar é Deus, quem vai me proteger é Deus, quem vai me sustentar é Deus. E aquilo que Ele me deu, não pode se tornar um Deus na minha vida. Ele me dá algo como bênção, para me abençoar, e agora eu transformo isso numa maldição, porque agora os meus olhos estão voltados para isso, e não para Ele mais. Ele mandou que fosse levantada a serpente, como uma bênção para que o povo fosse curado. Agora eles transformam aquilo num ídolo? A presença de Deus, a arca representava Deus ali, mas eles não estavam nem aí, eles não ouviam a Deus. O inimigo levou a arca, Deus deixou. Eles estavam com práticas que a Bíblia chama de repugnantes. Mas eles diziam, estamos seguros, por causa do templo. Estamos seguros. Porque Deus não vai destruir Jerusalém por causa do templo. E chegou o tempo em que ele venceu. Vocês não me ouviram. Vocês não respondem o que eu falo. Nabucodonosor devastou. Mas agora, visto que vocês fizeram no 13, todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado com vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Jeremias 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Então ele está falando, olha, só eu, estou pregando há um tempão para vocês, mas vocês não dão ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram, converta-se, cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Quer dizer, os profetas já vêm pregando, os seus servos, agora mas vocês não ouvem.
E para Israel sair da terra deles, aquelas pessoas, era o fim, porque eles tinham orgulho, né? Nós somos o povo de Deus, a nação imbatível. Olha o templo, eles se sentiam orgulhosos do belíssimo templo, e nós somos o povo de Deus. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. O Senhor diz, vocês trouxeram desgraça sobre vocês mesmos, quando vocês passaram a colocar outros deuses no meu lugar. Quando vocês passaram a adorar outros deuses. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente. E os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Agora, para quem estava acostumado a viver em glória, um templo glorioso, agora virá um objeto de zombaria e uma ruína permanente? Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra, quer dizer, vai terminar. Vocês têm vivido paz, alegria, e eu tenho dado tempo para vocês chegarem. Mas vai terminar. Vocês vão se encontrar em situação difícil, porque vocês não me ouvem, porque vocês continuam vivendo a vida do jeito de vocês, porque a confiança de vocês está no templo, ou antes estava na arca. Sabe quando você, ao invés de confiar em Deus, você acha que Deus não vai fazer nada? Deus não vai fazer nada por causa... não, eu acho que por causa da minha mãe, sabe? Minha mãe é muito de oração, minha mãe é uma pessoa de... Ele não vai fazer nada aqui. Mas quando Deus quer tratar com uma pessoa, Ele trata com aquela pessoa. Não, está tudo seguro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, está tudo seguro. Quer dizer, a minha segurança não é Deus, é alguma coisa que eu tenho. E eu vou vivendo a minha vida segura na coisa errada. Eu estou colocando a minha segurança em alguma coisa que não tem poder de garantir nada. Pois Deus não teve problema nenhum de deixar os filisteus levarem a arca, não teve problema nenhum de deixar Nabucodonosor devastar com tudo e levar todo mundo cativo. Você acha que Deus queria? Não, Ele não queria, porque Ele mandou muita gente para avisar Israel. O último foi Jeremias. E nem assim ninguém ouviu. Então, às vezes Deus vai falando, você ouve um programa, você ouve uma mensagem, é mais um domingo, é mais uma segunda, é terça, você vem num culto, ou ouve uma mensagem, você vem, você está ouvindo aqui, Deus está falando com você. A mensagem está vindo, e Deus dizendo, escuta, se volta para a direção certa, dependa de mim, coloca a sua confiança em mim, me coloca em primeiro lugar. Vença o que for necessário e se submeta a mim. Faça de mim a prioridade da sua vida. Olha para mim.
Me sirva verdadeiramente. Se comprometa comigo. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Agora, por 70 anos, eles iam ter que passar por coisas numa terra estranha, exilados, Jerusalém devastada, o templo destruído, uma vergonha diante de todas as nações, distantes de tudo que eles sempre amaram. É uma palavra forte e maravilhosa, que nos faz pensar. Será que no momento Deus não levantou algo para me abençoar e agora eu estou transformando isso num problema na minha vida? Deus te deu um dom, te deu um talento, e agora isso tem sido a prioridade da sua vida? Será que hoje você tem a mesma sede por Deus, antes dele te colocar num outro nível, num outro tempo? Talvez quando você olha para você, até nas fotos, o quanto a sua mente mudou, a sua aparência mudou, o quanto você está melhor em todos os aspectos, sua vida é outra, o quanto Deus tem te levado, te abençoado, mas agora você não tem, talvez, mais sede, nem fome por Ele, nem a mesma disposição, sua cabeça não está mais nele, e você está seguro em alguma coisa que Deus não tem problema nenhum de arrancar. Porque a única segurança que nós temos é Ele. E se for preciso, Ele deixar os filisteus levarem a arca para você olhar para Ele, se for preciso, que a sua glória seja tirada para você se lembrar dEle, se for necessário, que Jerusalém seja devastada e o templo destruído, para você lembrar que existe um Deus e que você precisa dar crédito a Ele, Deus não tem problema com isso. Eles acharam que Deus tinha algum apego ao templo. Deus não tem apego a isso. Deus ama o homem. Deus ama você. E Ele não quer que o diabo traga a sua alma, Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você viva uma vida morna em cima do muro. Ele não quer que o diabo continue tendo poder na vida de muitos, como ele tem tido. É exatamente essa preocupação. A cabeça de Deus está nisso. Que você esteja no lugar certo, olhando para Ele, adorando a Ele, tendo um relacionamento com Ele. Israel deixou de ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus. Tem com o pastor, tem com a igreja, tem até com a obra de Deus. Tem mais relacionamento com a obra de Deus que com Deus. Ele tem mais apego aos seus dons e talentos, o lugar que Deus deu a ele, do que ao próprio Deus. Porque Deus não é mais a prioridade da vida dele. Ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para buscar, ele não tem tempo, ele não gasta tempo com Deus, ele não tem tempo com Deus. Ele nem tem prazer em estar com Deus. Ele até quer se convencer, não, eu amo o Senhor e fala. Não, você pode estar envolvido com as coisas de Deus e até ter prazer nessas coisas, mas não tem prazer num relacionamento com Ele, que é a prioridade. Que deve ser a prioridade. Você e Deus, seus momentos com Deus, sua vida com Deus, ouvir o que Deus quer de você e dar a Ele. Qual é o propósito que Deus tem com a tua vida? Se coloque lá. Deus te chamou para quê?
Você precisa saber o que Deus quer de você. Ele te chamou para quê? Se coloque lá. Eu não quero isso. É aí que entra. Quando eu ouço a Deus, eu amo a Deus verdadeiramente, não pesa mais o que eu quero, não quero, o que eu acho, não acho. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou estar onde Ele quer que eu esteja. Eu vou abrir mão, se for preciso, de sonhos, de planos, para estar onde Ele quer. Os sonhos de Deus precisam ser mais relevantes, precisam ser relevantes e importantes, mais importantes que os meus. Os planos de Deus, a ideia de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus, onde Deus quer que eu esteja, deve pesar mais do que o que eu acho, que eu quero. Mas é meu sonho. E se Deus tem outro plano para você? Será que Jonatas, em algum momento, ele não se viu o novo rei de Israel, reinando sobre Israel? Eu não posso dizer isso, mas ele era humano como eu e você. Ele era o herdeiro do trono. Ele era o filho mais velho de Saul. Mas Deus escolheu Davi. E uma das pessoas da Bíblia que eu admiro profundamente é o Jonatas, porque que maturidade, que equilíbrio. Ele disse: eu sei que o Senhor escolheu você, Davi, para reinar, para suceder o meu pai. Você não vê inveja, você não vê rancor, você não vê um sentimento, uma amargura, você vê um homem maduro, um homem que entende. Essa é a vontade de Deus. Meu Deus, é 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. A maioria é assim, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero, entendeu? É o egoísmo, é a inveja, são todos os sentimentos miseráveis. Eu sou herdeiro do trono, quem você pensa que é? Não vai tomar meu lugar coisa nenhuma. Pois o pai dele tentou envenená-lo contra Davi, e ele não permitiu. E ele era humano como eu e você, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. E ele reconheceu: essa é a vontade de Deus, eu não vou brigar contra a vontade de Deus. E ele se tornou um aliado de Davi, por entender que Deus havia escolhido Davi, não a ele, para suceder o pai dele. Isso não faz você pensar a grandeza desse homem? Que grandeza, que coisa incrível. Mas por quê? Porque ele ouviu a Deus. Está faltando gente assim. Que assim, eu queria isso, mas Deus quer isso, eu vou ficar com o que Deus quer. Sabe, eu pensava assim, eu queria assim, eu sonhei assim, mas esse é o sonho de Deus, essa é a vontade de Deus, eu vou ficar com isso. Sem trauma, sem ladainha, sem mimimi, sem chororô, sem mais que mais. É o que Deus quer, seja feita a sua vontade, meu Pai, aqui na terra como no céu. Isso é maturidade. Esse é o espírito que Deus espera encontrar no seu povo. Cristianismo é isso, não é você vir para a igreja. Deus é lindo, é maravilhoso. Caras e bocas e movimentos. Cristianismo é uma vida com Deus. Da hora que você levanta até a hora que vai deitar, é escolher o que Deus escolheu, é olhar para Ele, é se submeter a Ele, é mantê-lo em primeiro lugar. É um estilo de vida. Não é 2 horas de culto, com caras e bocas e frases de efeito. É um comportamento, é um estilo de vida.
Isso é servir a Deus. É quando eu abro os olhos e parece que eu não tenho motivo nenhum para me levantar. E eu me levanto porque eu sei que eu tenho Deus. E eu preciso confiar nele. Quando algo parece que está errado, eu ainda glorifico a Deus, porque eu não o adoro apenas quando tudo vai bem. Eu vou trabalhar, eu enfrento a vida, e toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu tomo, mantendo Deus em primeiro lugar. Eu faço aquilo que eu sei que agrada a Ele, porque eu conheço o que diz a palavra, então eu vou fazer aquilo que está escrito. Então eu vou falar, eu vou pagar o preço, eu vou falar a verdade, porque é isso que a Bíblia me manda. Eu vou perdoar o fulano, porque é o que a palavra manda. Eu vou fugir da aparência do mal, porque é o que está escrito. Eu vou me comprometer com Deus nisso. Eu vou ter tempo com Deus, eu vou me relacionar com Deus, eu vou priorizar a Deus, eu vou manter Deus em primeiro lugar. Porque Ele é Deus. E Ele não pode ser colocado em outro lugar. O primeiro lugar é dele. Então Ele me abençoou. Essa bênção, de onde veio essa, pode vir muitas outras. Então ela não vai ocupar o lugar no meu coração, ela não vai ser a prioridade da minha vida. O Senhor me deu uma família. Eu vou me manter em Deus para que Ele preserve a minha família. O Senhor me deu um bom emprego. Eu vou me manter em Deus para que Ele abençoe ainda mais o meu emprego. Ele tem me dado dinheiro, Ele tem me dado prosperidade, Ele tem me feito crescer. Então eu vou me manter em Deus, porque de onde vieram essas vitórias, virão outras. E assim por diante. Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, Deus tem me colocado por cabeça. Então, agora que eu vou me aproximar mais de Deus, porque eu sei que de onde vieram todas essas vitórias, viram outras. E eu não vou deixar que nada disso tome meu coração, porque isso é coisa pequena. Isso é o que vai virar lixão, vai para o lixão um dia, vai estar num ferro velho um dia, isso vai virar lixo um dia. Eu não vou me agarrar a coisas que o ladrão rouba e a traça corrói e a ferrugem também. Eu vou acumular tesouro no céu. Jesus está voltando, eu vou desfrutar do que Ele tem me dado, mas com um olhar no céu e de mala pronta. Eu não vou me distrair com nada. Eu não vou transformar algo que veio para me abençoar numa maldição. Algo que veio como algo benéfico para a minha vida, agora num problema. Porque agora isso está me afastando de Deus, está me fazendo entristecer a Deus. Eu não vou colocar minha confiança em alguma coisa, porque, não, eu vou confiar, porque eu confio nisso. Deus não vai mexer com isso aqui, não. Não importa se Deus tiver que mexer com alguma coisa, para uma pessoa se lembrar dEle, dar ouvidos a Ele, Ele mexe. Precisou de tudo isso precisou acontecer para Israel realmente ouvir a Deus. Dá atenção para Deus. Às vezes não tem outro jeito. As pessoas não dão ouvidos a Deus, não dão atenção a Deus. E nós precisamos manter Deus em primeiro lugar. E ouvir a Deus. Dar crédito à sua voz. Não ignore todos os sinais e direções que Ele nos dá, que Ele tem dado a você. Nós não podemos ignorar. Coloquem-se de pé, por gentileza, e com a sua mão no coração, vamos agradecer a Deus e colocar tudo diante dEle. Rasgue o seu coração diante dEle.
E se posicione. É muito importante que cada um... Eu me lembro muito bem de uma moça que uma vez... ela queria muito um relacionamento e eu vi que aquilo não... Mas eu a aconselhei, mas ela insistiu em seguir naquilo. E um conselho eu dei para ela: minha filha, nunca coloque algo no lugar de Deus. Porque se você colocar esse rapaz no lugar de Deus, você vai receber exatamente dele a recompensa dessa distância de Deus. É dele que você vai receber. Você não vai receber de outra pessoa, não. Pois não deu outra. Se casou e aí sumiu da igreja. Perto de 1 ano e pouco depois, ela chega. Irreconhecível. Assim, aquilo que eu havia avisado lá atrás, que ele não era um rapaz para ela. Ele não estava interessado nela. Mas como ele era um rapaz mais simples e ela tinha algumas posses, ela sofreu todo tipo de situação que você possa imaginar. Sem contar as traições, as agressões, as humilhações, coisas pesadíssimas que ele disse para ela. Mas uma coisa, foi a primeira coisa que ela disse para mim, quando ela veio no pé do altar e fez um sinal para mim, dizendo: a senhora tinha razão. E eu deixei a Deus. Eu fiz dele o meu Deus. E a recompensa que eu tive foi traições, humilhações, agressões, dívidas, palavras pesadas. Foi isso que eu recebi. Eu troquei o Senhor por algo que eu achei que era, naquele momento, a maior bênção da minha vida. Era o que eu queria. E assim, eu poderia contar tantos testemunhos. Mas você entendeu a palavra? Nenhuma palavra vem por acaso. Nenhuma. Eu poderia contar para você histórias e histórias. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Quando você deixa de Deus, quando você deixa o reino de Deus, quando você deixa, até mesmo, quantas vezes eu vi aqueles que saíram do propósito, Deus tinha um chamado ministerial, e abandonaram a obra, por causa de um único objetivo. Aquele objetivo nunca fluiu, nunca rendeu. E alguns nunca chegaram a alcançar. Eu vivo uma vida completamente diferente daquela que eu idealizei lá atrás, anos atrás. E eu sou feliz e vivo em paz, porque foi a vida que Deus escolheu e eu aceitei o que Ele escolheu para mim. Eu nasci para viver assim, e assim eu vou viver. Se eu tivesse mais tempo, eu apresentaria o próprio Jeremias. Deus não deixou que ele casasse, porque era o propósito que tinha com ele. O próprio Ezequiel, Deus levou a mulher dele para servir de exemplo para Israel. Oséias, a mulher dele o traía sem parar e Deus mandava ele pegar para mostrar a Israel com o exemplo do profeta. E você
vê que esses homens aceitaram viver com propósito, por amor a Deus. Você sabe por quê? Um ímpio ou um carnal vai dizer assim: eu estou estragando com a minha vida, eu estou perdendo a minha vida. Quanto tempo você vai viver aqui? Um tempinho curto, que você nem sabe. Nem todos chegam a 100 anos. E os que chegam, não chegam com essa qualidade. Mas eternidade é eternidade. Eternidade é eternidade. Então, nós podemos ter uma vida abençoada, cuidada por Deus, dentro do propósito, visando a eternidade. Porque eternidade é para sempre. Mas aqui é um tempo que a gente não sabe. No cemitério não tem só pessoas de 100 anos. A gente nem sabe quanto vai viver, quanto tempo vamos permanecer nesta terra. Eu só sei de uma coisa, que o tempo em que eu estiver aqui, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça. É isso. Eu nunca vou perder a minha vida por vivê-la como Deus quer que eu viva. Não há perda nisso. Perda há quando eu vivo longe do propósito, fora do propósito. Mas dentro do propósito não tem perda. Não tem. E essa ideia de que você vai conseguir alguma coisa incrível ao seu modo, você não consegue. Por fim, você envelhece, olha para a sua vida, só tem arrependimento e se pergunta: o que eu fiz na minha vida? Você achava que o caminho da felicidade era viver ao seu modo, e você descobre que o caminho da felicidade é viver ao modo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço pela reunião. Peço que todos se vistam dessa mensagem, que ela tenha sido transformadora, que cada um possa guardá-la, estar refletindo e praticando, e que através dela decisões estejam sendo tomadas, e mudanças não são eficazes se não forem radicais. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões e efetuar mudanças que são radicais. Eu oro para que cada um realmente tenha dado atenção e que todos se submetam ao Senhor, que todos ouçam verdadeiramente a Tua voz, Espírito Santo, e que coloquem todos em prática aquilo que têm ouvido e aprendido, porque eu sei que com cada um o Senhor entregou a mensagem certa e cada um recebeu exatamente aquilo que o Senhor queria que recebesse. Sem dúvida nenhuma, o que essa pessoa veio buscar, eu creio que ela recebeu, porque eu sei que o Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Ainda que não seja exatamente aquilo que nós queríamos, é aquilo que nós precisamos, e nós devemos amar aquilo que o Senhor nos dá, porque é o que precisamos, é o que vai nos levantar, é o que vai nos abençoar, é o que vai nos levar além. Cubra todos com Teu sangue, e que nenhum saia indiferente ao que aprendeu aqui. Muito obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.